Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro O Poder da Oração, do autor Joseph Murphy. Capítulo 3. Vejamos os versículos-chave deste capítulo, evitando ainda as interpretações dadas anteriormente. Versículo 5. Aquele que vencer será assim revestido de vestiduras brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A expressão vestiduras brancas significa um estado purificado do consciente, uma mente limpa, livre de culpa, medo, rancor, etc. O livro da vida é a sua mente subconsciente, em que todas as suas reações, sentimentos e crenças são depositados de manhã, à tarde e à noite. A sua mente subconsciente é como uma máquina registradora. Registra todos os seus estados de espírito, sensações e reações do dia. O homem sábio cuida de registrar no livro da vida convicções fortes, vigorosas e amáveis e harmoniosas sobre os valores construtivos da vida. Versículo 7. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isto diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tens pouca força e guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Versículo 9. Eis que te darei a sinagoga de Satanás, os que dizem que são judeus e não o são, mas mentem. Eis que farei com que eles venham e se prostrem a teus pés, e conhecerão que eu te amei. Davi representa o amor divino individualizado no consciente do homem. A chave de Davi é a consciência do amor de Deus que mora em seu coração e que dissolve tudo o que não é igual a si. O homem que frequentou o nosso curso sobre o livro da Revelação me disse que tinha perdido $20.000 em um negócio, uma perda total. Ele ouviu o significado do versículo 8 e disse consigo mesmo: de que modo posso capitalizar o meu prejuízo? Tomou uma atitude positiva e declarou com audácia: a inteligência infinita está abrindo uma nova porta de expressão para mim, e eu acompanho a orientação e direção que me vem. Passado alguns dias, ele teve uma nova ideia. O sogro financiou no mesmo negócio e, aplicando a nova ideia ao negócio, ele progrediu de maneira maravilhosa. Aproveitou seu erro e capitalizou o seu insucesso nos negócios. O termo judeu no versículo 9 já foi explicado. Você é um judeu quando está liberando seus poderes ocultos e enchendo cada dia com mais belas experiências no amor e na vida. Versículo 12. Ao que vencer, fá-lo-ei uma coluna no templo do meu Deus, e não sairá jamais fora. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do meu Deus, e o meu novo nome. A verdadeira prova da verdadeira fé e confiança é aquilo que o homem faz sob pressão ou quando ele se depara com uma situação aparentemente impossível. A tendência de muitos é fugir, desistir e entregar-se. Só há um meio de se encarar qualquer problema, que é como um campeão. Você pode vencer todas as dificuldades por meio do poder e da sabedoria de Deus. Saber isso é instilar coragem e fé na sua vida. Nunca permita que um obstáculo, revés ou decepção o detenham. Se você continuar a imaginar a solução harmoniosa,
O final feliz, sabendo que a força onipotente o está apoiando, você chegará a um ponto de convicção interior, que é a coluna no templo de Deus. Uma coluna significa um estado de espírito fixo e imóvel, representando a sua fé absoluta na lei de Deus e em sua resposta à sua oração. Você não sairá jamais fora, no sentido de que você não procura mais aquilo que já tem. Quando você chega ao ponto da certeza íntima, não há mais nada a fazer. Você terá escrito um novo nome, um novo conceito, uma planta de si em sua mente profunda. Você muda o seu nome quando começa a agir segundo o seu conhecimento do Espírito dentro de você, produzindo o amor, a paz, a alegria e a felicidade. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Este versículo é muito importante porque nos mostra que devemos deixar de vacilar, hesitar, estremecer e palpitar e chegar a uma decisão definida de que só existe um poder supremo, que é um Deus de amor, que está sempre procurando exprimir-se por meio de nós. Muitas pessoas se entusiasmam durante algum tempo com o poder criador do pensamento. Depois desaparecem até o problema seguinte. Outros dizem, é bom ouvir isso, e nunca fazem nada com as verdades que ouvem. Outros dizem, isso não funciona, já o experimentei. Quando tentamos misturar as velhas ideias com um novo conceito de Deus e suas leis, não chegamos a parte alguma e ficamos mornos. Temos de nos entusiasmar com a nova interpretação da vida. Temos de dar a nossa lealdade completamente ao poder supremo dentro de nós e alegrar-nos por termos descoberto a força de nosso pensamento para nos dar saúde ou doença, paz ou tristeza, fortuna ou pobreza. Devemos alegrar-nos por trabalhar com o nosso subconsciente e não contra ele. Certamente devemos ficar empolgados por saber como funciona a mente e começarmos agora a transmitir à nossa mente subconsciente pensamentos e imagens mentais dinâmicas, amáveis, positivas e altamente produtivas. Não devemos hesitar nem um instante para nos resolvermos. Versículo 18. Aconselho-te que me compres ouro provado no fogo, para que te faças rico e te vistas de roupas brancas, e não se descubra a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio, para que vejas. O ouro mencionado é o poder de Deus em ação na sua vida. Ungir os teus olhos com colírio significa desenvolver as suas faculdades intuitivas, às vezes chamada de terceira visão. Existem poderes extrasensoriais em todos nós, e você pode obter orientação e iluminação em qualquer assunto. Ao desenvolver a intuição, você nunca deve usar a força ou a coação mental. Elimine toda a ansiedade e tensão. Esta significa que você está cheio de medo, e tal atitude impede que a sabedoria de Deus suba à superfície da mente, sob a forma de sentimento, palpite, intimação, impulso ou pressentimento. A sua voz intuitiva, se você a receber com fé e confiança, lhe dá uma forte sensação de que deve fazer isto ou aquilo, ou fazer um certo contrato. Quando você reza por orientação, virá uma sugestão. Você deve reconhecer essa sugestão e segui-la. Exercite-se imediatamente para escutar a sua intuição e reagir ao seu impulso interior, e você aumentará grandemente o seu sucesso em todos os setores do empreendimento. Você passará a reconhecer a voz interior pela experiência, confiando em Deus em todas as ocasiões para conduzi-lo e guiá-lo.
Vou ilustrar como funciona essa intuição. Um ministro meu amigo perguntou-me se eu achava que a igreja que ele dirigia devia comprar outra propriedade que ia vagar. Eu disse a ele: vamos rezar e seguir a indicação que aparecer. Não aconteceu nada durante alguns dias. Depois ele me telefonou dizendo que iam ter uma reunião de conselho para resolver se deviam comprar ou não. Enquanto ele falava, eu senti que a resposta era não. E ele disse: sabe, sinto que a resposta é não. Os fatos subsequentes provaram que ele tinha razão. A sua intuição funciona se você lhe der a oportunidade de reagir, mantendo um estado de espírito positivo e receptivo. Você nunca deve tentar forçar as suas próprias opiniões ou influenciar o impulso da intuição de maneira alguma. Ao desenvolver a intuição, você utiliza a razão e a lógica tanto quanto possível. Depois você passa a questão para a mente mais profunda, com fé e confiança, sabendo em seu íntimo que a resposta sempre aparece. Você reconhecerá a solução por um palpite ou sensação dominadora, um conhecimento mudo e íntimo da alma, uma sensação de certeza íntima. Bom, falta só um trecho aqui, meia página, eu vou terminar de ler, porque aí no próximo áudio a gente já vai para o capítulo 4. Então vamos lá. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Deus está sempre batendo à porta do seu coração, como um desejo. Se você abrir a porta, quer dizer, se você receber bem o desejo em sua mente e o tratar cordial e amavelmente, conseguirá tornar-se um com ele, mental e emocionalmente. Você está ceando com o seu desejo quando se regala com alegria sobre a realidade do seu desejo. A presença salutar está sempre batendo à sua porta. E se você abrir a sua mente e seu coração e escutar a voz da verdade, terá uma cura perfeita. Um homem, em uma de nossas palestras sobre a Bíblia, contou-me que o filho dele ficara com um dedo torto num acidente. Todas as noites ele imaginava um dedo perfeito na mão do menino, alegando que havia uma ideia perfeita de um dedo na mente de Deus. Antes de adormecer, ele ouviu o filho dizer-lhe alegre: papai, olhe para o meu dedo, está perfeito. Depois de um mês, o dedo do menino estava completamente reto. Lembre-se de que o espírito está sempre batendo à porta e o trinco abre do lado de dentro. Nós expulsamos o visitante sagrado toda vez que deixamos de ter fé e confiança no poder espiritual como sendo supremo e soberano. Se dermos poder a outras coisas, a pessoas, condições e circunstâncias, estaremos expulsando o visitante. Se dissermos não posso ou sou incurável, estaremos, na verdade, rejeitando a presença de Deus que nos vem como um desejo de saúde perfeita e harmonia. Sempre sabemos se deixamos entrar ou não o visitante sagrado em nosso coração, por nossa atitude, comportamento, firmeza e equilíbrio. Uma rádio ouvinte escreveu-me dizendo que um dos seus inquilinos era turbulento, grosseiro, barulhento e tinha brigas de bêbado no apartamento, aborrecendo todos os outros moradores. E ele se recusava a sair de lá. Ela acalmou a sua mente, escutou o passo suave do convidado invisível e deu-lhe as boas-vindas. Disse ela que os pensamentos que a estavam intimidando e dominando deixaram-na completamente quando ela se voltou para o espírito interior. Ela declarou que a presença de Deus estava onde estava aquele inquilino e que
ele estava em seu verdadeiro lugar, liberando-o completamente para o oceano do amor infinito. Ela rezou assim até conseguir a reação satisfatória, que quer dizer a paz e tranquilidade interiores. O homem pagou aluguel, saiu sossegado e ela atraiu um inquilino muito espiritualizado. Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro O Poder da Oração, do autor Joseph Murphy. Capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Depois disto, olhei, e eis que vi uma porta no céu, e a primeira voz que ouvi era como de trombeta que falava comigo, dizendo: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que vi um trono que estava colocado no céu, e sobre o trono estava alguém sentado. Versículo 3. Versículo 3. E aquele que estava sentado no trono era no aspecto semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônica, e em volta do trono estava um arco-íris que se assemelhava à cor de esmeralda. Versículo 4. E em volta do trono estavam 24 tronos, e sobre estes tronos achavam-se sentados 24 anciãos, vestidos de roupas brancas e tendo nas suas cabeças coroas de ouro. Este é um maravilhoso capítulo para a meditação. Quando fechamos os olhos e acalmamos a mente, pensando na infinita presença salutar dentro de nós, ausentamo-nos do corpo, problemas, dificuldades, doença, etc. E estamos presentes com o nosso Senhor ao contemplarmos a solução de nossos problemas pela sabedoria e poder de Deus. Fechamos a porta dos sentidos que dá para o mundo exterior e abrimos outra porta para dentro, para o reino subjetivo, para o céu. A trombeta que você ouve representa o seu tom, estado de espírito ou sentimento interior que se torna exultante, enobrecedor e inspirador, quando você contempla o seu bem. Esta é a voz da trombeta. A sua fé e convicção são uma profecia do que está por vir. Mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas. Quer dizer que, na meditação, você pode ter uma previsão das coisas futuras, pode ver a resposta à sua oração antes de experimentá-la objetivamente. Na oração, você chama coisas que não existem como se existissem, e o que não é visto se torna visto. Expliquei esses versículos em nossa turma sobre o livro da Revelação, e uma jovem atriz que disse ter chegado ao fim da resistência experimentou o seguinte durante o período da oração. Começou a imaginar que tinha nas mãos um contrato. Começou a senti-lo e a dar graças, dizendo para si: agora é meu, tenho tanta coisa a dar. Ela conviveu com a imagem mental da aceitação, sabendo que, tendo visto e sentido sua realidade na mente, ela o experimentaria objetivamente. Dentro de um mês, ela conseguiu o contrato. Teve uma previsão daquilo que se realizaria no futuro próximo, no plano tridimensional da vida. O trono mencionado nesses versos significa a sua autoridade e a sua compreensão das leis espirituais e mentais. Você tem a autoridade para se unir mental e emocionalmente com o seu bem, sabendo que a lei criadora da sua mente fará com que isso se realize. Você está sempre no trono de Deus, pois Deus é onipresente e a sua separação da sua presença é puramente de pensamento e crença. O arco-íris em volta do trono representa a sua aliança ou acordo com o seu bem.
É simbólico das 7 cores do espectro solar, produzidas por diferentes graus de vibração da energia universal, que no final resultam no universo visível. Quando passamos pelos 7 graus de oração já mencionados, o arco-íris está em volta de nós porque estamos refletindo a nossa fé na presença de Deus interior, do mesmo modo que a água age como prisma ao transmitir a luz do sol. O jaspe e a sardônica representam o poder e domínio sobre os nossos pensamentos. Os 24 anciões representam todas as suas faculdades, sentimentos e atitudes reunidas na contemplação da presença e poder de Deus. As nossas 12 faculdades da mente que olham para fora devem olhar para dentro. Isso representa a disciplina das nossas faculdades mentais, que são coroadas de ouro. O ouro simboliza o poder, e quando aprendermos a disciplinar as nossas faculdades mentais, poderemos usar mais o poder de Deus e sua sabedoria. Há 24 horas no dia. As nossas 12 faculdades mentais funcionam durante as 12 horas do dia, e quando dormimos, as mesmas faculdades funcionam durante as 12 horas da noite. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono estavam 7 lâmpadas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Os relâmpagos e trovões significam o movimento da consciência do estado não condicionado ao condicionado. No ato criador mental e espiritual, passamos pelas 7 qualidades ou graus de sentimentos, chamados os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6. E defronte do trono havia um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e em volta do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um novilho, e o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e em volta e por dentro estavam cheios de olhos, e não cessavam dia e noite de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Onipotente, que era, que é e que há de vir. O mar de vidro simboliza a mente em paz, sintonizada com o infinito. Os 4 animais significam a constituição quadrupla do homem. Também representam os 4 cavalos, a natureza espiritual, mental, emocional e física do homem. Há outra propriedade do algarismo 4 que nos mostra a natureza de um sólido, deste modo revelando-nos a história da criação. Pois, sob o título de 1 está o que em geometria se chama de ponto. Sob os 2 está a linha. Se o 1 se estender, forma-se o 2. Se um ponto se estender, forma-se uma linha. Uma linha é extensão sem largura. Se acrescentar a largura, resulta uma superfície, que vem sob a categoria de 3. Para fazer de um plano um sólido, é preciso uma coisa: profundidade. E essa adição aos 3 produz o 4. Há 4 estágios para se produzir um sólido. O mesmo se aplica a todo o resto. Temos a semente, o solo, a essência criadora e a planta. Ao fazer a água no laboratório químico, temos o hidrogênio, o oxigênio, a centelha elétrica e a água. O algarismo 4 pode ser dramatizado de muitas maneiras, com as 4 estações do ano, 4 fases da lua, os 4 naipes do baralho, as 4 virtudes: a prudência, o autodomínio, a fé e a justiça, e os 4 elementos:
fogo, água, ar e terra. Os 4 animais podem ser explicados como os 4 signos fixos do zodíaco: Leão, Touro, Aquário e Escorpião. Leão representa o poder espiritual e Touro significa o bezerro ou novilho, o animal de carga. Trabalhamos com o nosso desejo para fazer com que ele se realize. Aquário, o homem, significa o carregador de água. Água significa a verdade, o que quer dizer que meditamos sobre a realidade do nosso desejo, despejando água ou o sentimento sobre nosso ideal. Imaginamos o final feliz, permanecendo leais e dedicados ao nosso ideal. Escorpião representa a impregnação de nosso subconsciente ou o estado completo. Poderíamos explicar esses 4 animais como 4 fases do consciente, a saber: consciente ou espírito, desejo, sentimento e realização. No versículo 8, 6 asas referem-se aos 6 dias da criação, ou o tempo necessário para impregnar a mente subconsciente ou chegar ao ponto de total aceitação mental. Temos de trabalhar com afinco em todas as fases de nossa vida para banir o negativismo e o pensamento destruidor de todo tipo. Devemos vigiar os nossos pensamentos, ideias, opiniões e reações e fazer com que nada atravesse o limiar de nossa mente, que não seja aquilo que encha nossa alma de alegria. Devemos trabalhar mentalmente pela oração até alcançarmos o sábado ou o 7º dia, que é a certeza íntima e a calma tranquila que se segue à oração. O 7º dia, ou os 7 espíritos, referem-se aos 6 dias ou 6 passos que levam ao 7º dia de repouso ou convicção. Vemos que na Bíblia há referências constantes aos 6, como os 6 degraus do trono de Salomão e as 6 talhas de água na festa das bodas de Caná. Todas essas referências significam a mesma coisa, pois a Bíblia utiliza coisas exteriores e concretas para representar movimentos interiores da consciência. As asas permitem que você se eleve acima das tormentas da vida. Com a sua compreensão da oração, você pode ser um paraquedista e voar sobre a sua dificuldade para um porto de repouso e segurança. A presença de Deus dentro de você. Nessa fortaleza inexpugnável, ninguém o poderá sitiar. Ali você forma, molda e dirige o que está por vir, e adaptando a sua mente às verdades de Deus, pode produzir uma resposta perfeita para a sua oração. Dizer santo, santo, santo é, em nossa moderna maneira de falar, ver a integridade, a beleza e a perfeição de Deus por toda parte, em todas as pessoas, em vez de aceitar a aparência da discórdia. Que era, que é e que há de vir, significa que as verdades de Deus não mudam. São as mesmas ontem, hoje e para sempre. Você está agora vivendo na eternidade e no processo da oração não tenta criar nada. Apenas se identifica com aquilo que sempre foi, é agora e há de ser sempre. Capítulo 5, versículo 1. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Versículo 2. E vi um anjo forte que bradava: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Versículo 3. E ninguém podia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, abrir o livro, nem olhar para ele. O livro escrito por dentro e por fora é você. Todos os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que você escrever, gravar ou imprimir em seu consciente
você o experimentará com a manifestação objetiva das circunstâncias, condições e fatos. O que escrevemos no interior, experimentamos no exterior. Temos dois aspectos de nossa vida: o objetivo e o subjetivo, o visível e o invisível, o pensamento e sua manifestação. Os 7 selos são 7 estados de consciência. O nosso conceito passa por 7 estados de percepção em que espiritualizamos os nossos 5 sentidos, voltando-nos para dentro, para o poder espiritual. Então, fazemos com que a nossa mente consciente e subconsciente concorde e sincronize. Quando não há mais dúvida em nossa mente consciente ou subconsciente, a nossa oração é atendida. Você rompe os 7 selos quando disciplina os seus 5 sentidos e faz com que as duas fases de sua mente concordem. Existem 7 selos. O primeiro é a visão e significa ver a verdade em qualquer situação, como uma saúde perfeita onde houver doença. O segundo é a audição. Você ouve as boas novas ao dar atenção à sua visão da saúde. O terceiro é o olfato. Você cheira a verdade, chegando a uma conclusão positiva de que o Deus que fez o corpo pode curá-lo, e você rejeita todos os outros alimentos, tais como os conceitos falsos e as ideias preconceituosas. O quarto selo é o paladar. Você prova a verdade, apropriando-se da ideia em sua mente por meio da meditação e ocupando a mente com frequência, com o resultado perfeito daquilo que você deseja. O quinto selo é o tato. Você toca na realidade da sua oração ao sentir a alegria da oração atendida. Os 2 outros selos, a saber, a sua mente consciente e a subconsciente, significam que, quando você consegue disciplinar os seus 5 sentidos, os princípios masculino e feminino em sua própria mente, começa uma interação harmoniosa. Realiza-se um casamento perfeito entre o seu desejo e a sua emoção, e dessa união nasce um filho que é a solução do seu problema. Você é digno de abrir o livro quando dá atenção ao princípio criador dentro de si, utilizando-o devidamente. Você então começa a libertar os tesouros ocultos de saúde, harmonia, paz e beleza de sua vida. Versículo 5. Então um dos anciões disse-me: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi, venceu de maneira a poder abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá pode desatar os 7 selos. O leão é o rei das selvas. O homem também é um rei quando ele desperta para o poder de Deus dentro de si. Pode tomar posse do seu reino de conceitos, regular suas emoções e reações e recusar passaporte a qualquer pensamento negativo que queira entrar em sua mente. Pode promulgar decretos e ordens que devem ser obedecidos implicitamente, porque ele sabe que o que quer que decrete com fé e confiança, a sua mente subconsciente tornará válido, respeitará e fará aparecer em sua experiência objetiva. O poder do homem de pensar, imaginar e sentir construtivamente lhe dá poder sobre todas as condições no seu mundo. Ele pode desatar os selos que estavam cobertos e selados pela ignorância, pelo medo e pela superstição. Versículo 6. E olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, estavam de pé um cordeiro como morto, o qual tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus mandados por toda a terra.
O cordeiro é o antigo símbolo do primeiro signo do zodíaco, que é Áries. O zodíaco significa o seu consciente, ou o infinito, onde se acham todos os tons, estados de espírito, sentimentos e vibrações. Você pode tocar qualquer tom, pois o homem é o teclado infinito de Deus. Que tom você toca? Sugiro que você toque a melodia de Deus, batendo as teclas da sabedoria, verdade e beleza, da harmonia, saúde e paz, da alegria, integridade e perfeição. O cordeiro significa que o seu consciente está sempre morrendo para o velho e ressuscitando para novas convicções de saúde, riqueza, etc. Se estiver doente, você pode separar-se do estado de moléstia e regalar-se mentalmente com a verdade de que Deus é a harmonia absoluta e a perfeição absoluta. E ao fazer isso, o velho estado morre e nasce o novo estado de consciência. Quando o Sol atravessa o Equador, no dia 21 de março, chamado o ingresso de Áries, os antigos diziam: este é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Pelo simples motivo de que quando o Sol passa pelo Equador na primavera, ressurgem todas as sementes geladas na terra durante os longos meses de inverno, e o deserto se regozija novamente e desabrocha como a rosa. Toda a natureza se regozija quando o brilho, o calor e a radiosidade da luz solar redimem o mundo das trevas do inverno para a alegria e o entusiasmo da primavera. Chamava-se o Cordeiro porque o sol entrava no signo do carneiro, ou cordeiro. Simbolicamente, é a sua mente ou inteligência iluminada pela luz ou sabedoria de Deus. Você possui essa sabedoria quando sabe que a força onipotente de Deus flui pelos seus processos mentais e imagens mentais. Portanto, você começará a reproduzir as qualidades, atributos e potencialidades de Deus por meio de seus processos de pensamentos construtivos. O homem cria do mesmo modo que Deus cria. Deus se imagina ser alguma coisa, depois ele se torna aquilo que imagina ser. Os 7 chifres e 7 olhos são os 7 poderes e 7 percepções já explanados neste capítulo. Versículo 8. E tendo aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um cítaras e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. As taças de ouro cheias de perfume são o estado fragrante, a reação que satisfaz. Você não pode reprimir a alegria que surge quando consegue sentir a realidade daquilo por que rezou. Você tem uma cítara porque a oração é a música da alma. Quando você caminha pela terra, a luz de Deus anda à sua frente, atrás de você, à direita e à esquerda, acima e abaixo de você. São essas também as 6 asas ou as 6 maneiras de Deus rodeá-lo. Os 4 poderes estão com você e cada qual tem 6 asas. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhares de milhares. Os milhares de milhares mencionados representam as centenas de milhares de pensamentos em sua cabeça, nem todos construtivos. Por exemplo, você pode dizer: tenho medo, não posso, sou fraco, ressinto-me contra isso, etc. Quem está falando? Não é o infinito em você, nem o verdadeiro ser. Todos esses pensamentos devem morrer
E você deve começar a pensar, falar e agir do ponto de vista da bondade infinita de Deus, da inteligência infinita de Deus, do amor ilimitado de Deus e da onipotência do ser infinito. Ao fazer isso, você começará a ouvir a voz dos anjos. Um anjo é um mensageiro de Deus, ou a verdade de Deus operando em sua mente. Os muitos anjos operando em sua mente são a fé, confiança, amor, alegria, boa vontade, entusiasmo e compreensão. Os anjos são atitudes da mente ou estados de consciência. Um anjo também é uma ideia ou desejo que você tenha. Dê atenção ao anjo. Identifique-se com ele mental e emocionalmente, e a coisa se realizará por meio da lei criadora de sua mente. Bom, finalizamos aqui o capítulo 5 e no próximo áudio iremos para o capítulo 6. Tchau, tchau!